Olha, músico tá na vida de todo mundo, né? Embala a festa, marca um momento especial, acompanha a gente no fone de ouvido. Mas e se a gente fosse além de só ouvir ou de tocar um instrumento? E se a gente olhasse para a música como uma ciência? O que será que a gente descobre quando faz isso? Pois é. O que é, afinal de contas, a tal da musicologia? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Porque por trás de cada canção, de cada sinfonia, de cada partitura antiga, existe uma área de estudo inteira, super fascinante, dedicada a entender tudo nos mínimos detalhes. Então, para simplificar a coisa toda, vamos pensar assim. De um lado, a gente tem a prática musical, que é pura arte, certo? Tocar, cantar, compor. Do outro lado, a gente tem a musicologia, que é a parte científica da coisa. Enquanto uma se dedica a criar e executar, a outra se dedica a investigar, a analisar, a compreender a música com método, com rigor. Bom, e para a gente desvendar esse universo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender como essa ciência nasceu. Depois a gente vai ver quais são as ferramentas de um musicólogo. Aí vamos passar para como a disciplina está sempre se transformando e para fechar com chave de ouro, vamos olhar para o caso específico aqui do Brasil. Beleza, vamos começar pelo começo, né? Pensar sobre música é uma coisa que a humanidade faz, sei lá, desde a Grécia Antiga. Mas a musicologia, como uma disciplina mesmo, com método científico e tudo mais, isso aí é bem mais recente. E ela surge de uma verdadeira virada de chave no jeito de pensar o mundo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Tudo começa a mudar lá no século XVII, com o empirismo ganhando força. Mas o pulo do gato mesmo vem no século XIX. A grande influência da época era o positivismo, aquela ideia de que conhecimento de verdade é o científico, baseado em fatos. E é aí, nesse clima, que as coisas acontecem. Em 1863, um cara chamado Friedrich Chrysander lança a ideia. E se a musicologia fosse uma ciência? E aí, em 1885, Guido Adler vai lá e organiza a casa, dividindo o campo em histórico e sistemático. Pronto, a ciência da música tinha nascido oficialmente. Tá, legal. Mas, na prática, como é que se estuda a música desse jeito? O que o musicólogo faz no dia a dia? Para entender isso, vamos imaginar uma caixa de ferramentas, sabe? Cheia de instrumentos diferentes, um para cada tipo de trabalho de investigação. Então essa caixa de ferramentas foi organizada por um musicólogo chamado Vincent Douglas, e ele identificou, olha só, 9 grandes vertentes metodológicas. São 9 jeitos diferentes de abordar a música e desvendar os segredos que ela guarda. E elas estão todas aí. Vai desde o método histórico, que olha a música ao longo do tempo, até a organologia, que é o estudo dos instrumentos. Tem a análise, para destrinchar a estrutura de uma peça, a pesquisa em arquivos, que é literalmente fuçar documentos antigos. É um mundo de coisa. Para a gente ter um gostinho do nível de detalhe que isso pode chegar, vamos dar um zoom em 2 dessas ferramentas. A primeira é a crítica textual. O nome soa complicado e o trabalho é minucioso mesmo. Pensa num trabalho de detetive. O musicólogo pega manuscritos, partituras antigas e vai comparando tudo para garantir que a música do Bach ou de um compositor brasileiro como José Maurício Nunes Garcia, que a gente ouve hoje, seja o mais fiel possível ao original. É uma verdadeira caça aos erros de cópia que foram se acumulando com o tempo. Agora, não adianta só ter a partitura certinha, né? E é aí que entram as práticas interpretativas. A grande pergunta aqui é como essa música soava de verdade na época dela. A gente precisa saber que instrumentos eles usavam, como eles cantavam, que notas eles enfeitavam ali na hora, no improviso. É uma busca quase arqueológica para tentar recriar um som que se perdeu no tempo. É fascinante. Mas, claro, a musicologia não ficou parada lá no século XIX. Como toda área do conhecimento, ela evoluiu, teve debates acalorados, se transformou. O século XX chegou com tudo, trazendo um monte de questionamentos para aquela abordagem inicial, que era muito focada em fatos, em datas, sabe? E aqui a gente tem 2 momentos que são cruciais. Primeiro, lá nos anos 50, a etnomusicologia, que é o estudo da música dentro das culturas, meio que se separa e segue um caminho próprio. E depois, a partir dos anos 70, começa a surgir um movimento forte de crítica àquele positivismo todo. Esse movimento ficou conhecido como a nova musicologia. E a diferença entre as duas é gigante. A musicologia mais antiga, positivista, era focada nos fatos, organizar quem veio antes de quem, publicar partituras. Já a nova musicologia muda completamente a pergunta. Ela não quer saber só o que aconteceu, mas sim o que isso significa. O foco passa a ser a interpretação, a reflexão, tentando entender como a música se conecta com a sociedade, com o poder, com as ideias de uma época. Ok, e no Brasil? Como essa história toda chega por aqui?
Pois é. O nosso contexto tem umas particularidades bem interessantes e uns desafios que são só nossos. Então, essa virada para a nova musicologia chegou aqui no Brasil mais tarde, já na década de 90. E tem um detalhe que torna a situação mais complexa. Aquela fase anterior, a positivista, não deixou para a gente tanto material de base. Aqueles catálogos, as edições de partituras, não temos tanto disso quanto os europeus, por exemplo. E isso acabou jogando uma responsabilidade dupla no colo da nova geração de pesquisadores. E que responsabilidade dupla é essa? É basicamente ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, correr atrás do prejuízo e fazer todo aquele trabalho técnico de base que não foi feito lá atrás, organizar arquivos, editar as partituras. E, ao mesmo tempo, fazer tudo isso já com a cabeça da nova musicologia, com um olhar mais crítico, mais reflexivo. É como ter que construir a fundação e o prédio ao mesmo tempo. Olha, o pesquisador Paulo Castanha, que é a fonte principal para essa nossa análise, resume isso de um jeito perfeito. Ele diz que a nova musicologia no país terá que se preocupar com o aspecto crítico e reflexivo, mas também deverá investir um grande esforço na sistematização das fontes. É exatamente isso. Não dá para abrir mão de nenhuma das duas coisas. E no final das contas, a musicologia joga para a gente uma pergunta enorme, principalmente aqui no Brasil. Como é que a gente constrói o futuro do conhecimento sobre a nossa música, com novas ideias, novas interpretações, se a gente ainda tem essa tarefa gigante de resgatar e organizar as riquezas do nosso próprio passado? É o desafio e tanto, né? Fica aí pra gente pensar.